Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos temas mais complexos e fascinantes da biologia, o câncer. E para isso, vamos começar bem do comecinho, sabe? Lá no nível microscópico, onde tudo se inicia com uma única célula que decide simplesmente quebrar as regras. Pensa assim, o nosso corpo é como uma cidade super organizada, onde cada célula tem sua função, seu trabalho e segue as leis para que tudo funcione direitinho. Mas, e se um grupo de células decidisse ignorar tudo isso e criar seu próprio caos? É basicamente isso que acontece na neoplasia. É isso mesmo. Por mais que a gente veja o câncer como uma doença enorme e complexa, a origem de tudo está ali, numa única célula. Uma célula que sofreu alterações no seu DNA e, a partir daí, começou a se multiplicar sem controle nenhum, dando início a uma jornada bem perigosa. Para a gente entender essa jornada, o primeiro passo é saber diferenciar o crescimento celular normal, aquele que mantém a gente vivo, daquele que pode ser uma ameaça. É a diferença fundamental entre a ordem e o caos no nosso corpo. Olha, o nosso corpo está sempre se renovando. Células da pele, do sangue, dos órgãos, elas se multiplicam de forma super controlada para manter tudo funcionando. Já a neoplasia é o contrário, é o caos instalado. As células se multiplicam sem parar, ignoram os sinais do corpo que dizem para elas pararem ou até se autodestruírem, um processo natural chamado apoptose, e no meio disso tudo elas muitas vezes até esquecem qual era a sua função original. Agora, um ponto super importante. Nem todo tumor é uma sentença de morte. Existe uma divisão crucial aqui, que muda completamente o cenário. A neoplasia é benigna ou é maligna? Essa aqui é a definição técnica. E as palavras mais importantes são anormal, descontrolada e autônoma. Isso quer dizer que essas células neoplásicas não precisam mais dos sinais do corpo para se dividir. Elas se tornam independentes, criam as próprias regras. E aqui está o pulo do gato. Um tumor benigno é como um vizinho meio barulhento, mas que fica no apartamento dele. Ele cresce devagar, de forma organizada e geralmente não se espalha. Agora, o tumor maligno, esse é como um invasor que derruba as paredes, se infiltra em outros tecidos e causa um estrago por onde passa. Essa capacidade de invadir e se espalhar, que a gente chama de metástase, é o que torna o câncer tão perigoso. Essa habilidade de viajar pelo corpo é, sem dúvida, a característica mais temida do câncer. Vamos entender um pouco melhor como essa jornada de colonização acontece. Metástase, de um jeito bem simples, quer dizer mudança de lugar. É quando a célula cancerosa decide que não quer mais ficar ali, confinada, e sai para explorar o resto do corpo, criando novas colônias, novos tumores, em órgãos bem distantes. E é por isso que um câncer que se espalhou é muito mais desafiador de tratar. E essa jornada, gente, é uma verdadeira odisseia. A célula do câncer precisa primeiro se soltar do tumor original, depois achar um jeito de entrar na nossa corrente sanguínea ou no sistema linfático, e uma vez lá, nesse transporte, ela ainda precisa sobreviver aos ataques do nosso sistema de defesa. Se ela conseguir tudo isso, ela desembarca num novo órgão, se instala e começa tudo de novo, formando um novo tumor. É uma prova de resistência impressionante e, infelizmente, muito perigosa. E aqui tem uma das sacadas mais importantes da oncologia. A metástase não acontece de qualquer jeito, não é aleatória. A célula cancerosa é como se fosse uma semente, e ela só consegue crescer se encontrar um solo fértil, ou seja, um órgão que dê as condições ideais para ela se desenvolver. Essa teoria da semente do solo está revolucionando o tratamento do câncer porque ajuda a prever para onde o tumor pode se espalhar. Ok, se a gente já entendeu como a rebelião se espalha, a pergunta agora é como ela começa. E claro, como a gente consegue encontrá-la. O surgimento de um câncer é quase como uma tempestade perfeita, sabe? De um lado, tem a nossa genética, que pode nos deixar mais ou menos suscetíveis. Do outro, tem os fatores do ambiente, como exposição a vírus, a produtos químicos, a radiação. Tudo isso pode danificar nosso DNA. Quando esses dois lados se encontram, o risco de uma célula se tornar cancerosa aumenta muito. Um fato curioso, as células cancerosas são verdadeiras viciadas em açúcar. Elas consomem muito mais glicose do que as células normais, para alimentar aquele crescimento superacelerado. Só que essa gula por açúcar é também um ponto fraco. A medicina usa isso a nosso favor para localizar essas células com exames como o PET scan, que funciona como um GPS que rastreia quem está consumindo mais açúcar no corpo. E para saber exatamente com que tipo de câncer estamos lidando, os médicos usam uma técnica que parece coisa de detetive, a imunohistoquímica.
É como se eles tivessem um monte de chaves, que são os anticorpos, que só se encaixam em fechaduras específicas, que são as proteínas das células do tumor. Identificando qual chave serve, dá para descobrir a identidade do câncer e escolher o melhor tratamento. E uma informação como essa aqui pode mudar tudo. Ao medir a porcentagem de células que estão se dividindo ativamente, usando um marcador chamado Ki67, por exemplo, os médicos conseguem ter uma ideia da agressividade do tumor. Um valor acima de 20% como esse já acende um alerta de que o câncer está crescendo rápido, o que pode exigir um tratamento mais intenso. E, claro, é fundamental dar o devido crédito. Toda a base para essa nossa conversa de hoje veio do excelente material sobre neoplasias do professor Marcelo do Nascimento Gomes, lá do Centro Universitário Fama. Entender toda essa biologia do câncer já nos permitiu criar tratamentos incríveis, como a quimioterapia, a imunoterapia e diagnósticos cada vez mais precisos. Mas a batalha ainda não acabou. A pergunta que fica no ar é: qual será a próxima grande revolução nessa luta? Será que vai ser a edição genética? A nanotecnologia? O futuro ainda é incerto, mas uma coisa é clara: a busca pela cura não para, e a cada dia a gente chega um pouco mais perto de vencer.